Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Priscila Doroshi e no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre o combate às drogas. 26 de junho é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Esta data é importante porque visa chamar a atenção para um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando danos à família, à sociedade, ao trabalho e à saúde física e mental. Na edição de hoje, vamos entender a gravidade que é o vício em drogas, como a saúde é afetada, como as famílias devem enfrentar tudo isso, quais os tipos de tratamento que os usuários e familiares podem buscar e como fica a vida dessas pessoas depois do processo de uso de drogas. Eu converso de forma remota com o doutor Cláudio Jerônimo da Silva, psiquiatra e doutor em saúde pela Unifesp, diretor técnico da unidade Recomeço Helvétia. Obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço, Priscila, é um prazer estar aqui com você para Doutor, falar eu de já um assunto começo. tão importante. Falar de um assunto tão importante, né? Eu já começo perguntando para o senhor, a gente sabe que existe um uso crescente aí de drogas por crianças e adolescentes, um número que assusta, né? 24,7% dos jovens entre 10 e 17 anos já experimentaram algum tipo de droga. Doutor, como que a gente explica que cada vez mais cedo, a gente pode dizer até crianças, né, estão tendo contato com drogas? Olha, Priscila, eu acho que um dos fenômenos que acontece, né, e pode explicar isso, é o que a gente chama de percepção de risco, né? A gente tem vários estudos, inclusive tem um estudo americano que chama Monitorando o Futuro. Esse estudo demonstra que ele avalia estudantes do equivalente ao nosso ensino médio, né, e ele avalia a percepção dos adolescentes, né, com relação aos riscos provocados pelo uso de droga. E o que o estudo mostra é que, quando há essa diminuição da percepção de risco, posteriormente há um aumento do consumo de droga. Então, debates sociais como possibilidades de legalização de droga, coisa desse tipo, né? E uma onda de legalização que teve aqui no Ocidente, né, no mundo ocidental, né, sem dúvida, isso promove, principalmente em jovens e adolescentes, uma diminuição na percepção de risco. Ora, se eu acho que alguma coisa não é tão arriscado assim, né, eu tenho uma tendência maior a não me proteger disso. Doutor, e como que a gente pode explicar as principais razões que atraem os jovens para o uso de drogas? A gente sabe que existe a questão dos conflitos familiares, a questão do ambiente escolar, a questão das amizades, mas como que a gente explica o que atrai o jovem? Olha, a gente fala em fatores de risco e fatores de proteção. Na verdade, quando há um desequilíbrio, né, entre fatores de risco e fatores de proteção, aumenta, né, a chance desse adolescente, desse jovem, experimentar o uso de droga, né? Quanto mais cedo é a experimentação do uso de droga, maiores são as chances que ele venha a ter problema com isso, ou quer seja dependência, ou quer seja algum problema social, familiar e etc. Entre os fatores de risco para a experimentação precoce do uso de droga, né, a gente pode destacar aqui alguns fatores pessoais, vamos dizer assim, né, que estão ali intrinsecamente ligados à constituição, né, física, bioquímica, fisiológica do indivíduo. Então, nós sabemos que há um componente genético, por exemplo, né, mas, obviamente, que isso não é determinante. Né? Fatores sociais, fatores ambientais, fatores familiares, como você bem lembrou, também
Então, podem ser fatores de risco ou fatores de proteção. Então, por exemplo, um ambiente muito permissivo, né, ele tende a ser um ambiente de maior risco, né? Um ambiente mais protegido, ele é um ambiente mais com menos chance de ter aí o envolvimento do uso de droga. Além desses fatores aí nesses diversos domínios da vida do indivíduo, é preciso destacar no domínio ambiental, social, né, a disponibilidade, o fácil acesso, né, à droga. Esses também são fatores de riscos importantes e são fatores que nós, como sociedade, podemos atuar, né, e podemos evitar, né, trazendo mais proteção social para os nossos jovens, né? Então, preço baixo, né? E a gente tem que lembrar que tudo começa com as drogas lícitas, né? Então, o álcool, o cigarro vamos dizer assim, a porta de entrada para o uso de qualquer outra droga, né? E depois nós temos até os próprios medicamentos, né? Também tem medicamentos de abuso, medicamentos com ação psicotrópica, né? Que às vezes o jovem não tem a percepção de risco, tem acesso a esse tipo de medicamento, né? Então, não é incomum, por exemplo, você ver adolescentes que conseguem receituário controlado, falsificar receitas e etc., né? E conseguir medicamentos que deveriam ser mais controlados. Doutor, eu ia inclusive fazer essa pergunta para o senhor. O senhor falou em experimentar, né? Elas começam com a questão do fácil acesso. A gente sabe que no Brasil hoje as drogas mais usadas ali é tabaco, álcool, maconha, cocaína, crack e os medicamentos controlados, o êxtase e outras substâncias sintéticas. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse histórico, né, de como que um jovem ou até mesmo uma pessoa adulta, ela começa, ela inicia nas drogas, se a gente pode dizer assim, através de um medicamento controlado, ou através de um álcool, de um tabaco. Como é que a gente pode dizer que inicia esse histórico? O senhor já deu uma introdução, né? Isso, Priscila. Na verdade, acho que você está me perguntando aí da história natural da doença, Sim. né? Assim, então, ela começa com a experimentação. Essa experimentação, em geral, é de uma droga lícita, né? Então, o álcool é a droga principal, né? Então, assim, eu poderia dizer que 99% dos jovens começam usando bebida, né? Começam usando precocemente, antes vamos dizer assim, que seria permitido para eles o uso de bebida, e não há muito controle social sobre isso, né? A bebida, ela é bastante embrenhada, né, na nossa sociedade. Ela está muito presente, né, dentro de casa, em festas e etc. É, e não temos um controle social muito bom sobre o álcool, né? Em que pese seja proibido vender para menores, né? Não é incomum a gente ver festas onde tem pessoas de menor que usam bebida alcoólica, né? Então começa pelo uso de bebida alcoólica. O cigarro, em geral, vem depois, né? Depois vem o uso de maconha, eventualmente em alguns grupos entra aí nesse meio tempo as drogas de balada, como você colocou, né, que são drogas sintéticas, usadas em ambientes de festa, né? Depois
vem a cocaína, depois vem o crack. Então, se a gente pode dizer assim, todo mundo que bebe chega a usar crack? Não, mas todo mundo que usou crack começou por este caminho que eu te falei, né? Sim. Aí, dependendo dos fatores de risco e de proteção presente na vida daquela pessoa. Doutor, falando mais sobre essas questões da saúde, o senhor destacou bem uma pessoa que chega a usar crack, ela já bebeu. Então, a saúde já vem sendo afetada, né? Porque foi um histórico de outras drogas até chegar numa droga como crack ou como cocaína. Nesses casos, a memória já está afetada, o sistema circulatório, o cardíaco. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais aqui no Alesp em Pauta, por favor. Muito boa a sua pergunta, Priscila. Sem dúvida, né? As pessoas que chegam aí a usar substâncias muito fortes em relação a causar dependência, né? Elas têm um histórico de uso de droga que já vem de algum tempo, né? É, Na verdade, assim, às vezes as drogas ela não passa de uma droga para outra, mas ela vai acrescentando drogas. Então, se a gente pegar usuários de droga, por exemplo, ali da região central de São Paulo, né, na cena aberta de uso de droga, conhecida nacionalmente aí por Cracolândia, né, aí, entre aspas, essas cenas abertas de uso, tem pessoas que usam crack, mas também usam álcool, né? Então são as duas drogas mais consumidas atualmente, né? E a gente já começa a perceber também nas cenas abertas de uso o uso das drogas K, né, que são uma droga de causa dependência muito grande, né, com consequências muito pesadas para a saúde do indivíduo, né? Então, mas eu gostaria de salientar que talvez antes até dos problemas físicos, né, começam os problemas de saúde mental, né? E a dependência é a primeira doença mental que se instala, né, em decorrência aí desse uso ou dessa experimentação precoce, né, de droga, né? Então, a dependência é um problema em si, né? E é um problema grave já, né? Porque é muito difícil depois de você conseguir retornar, recuperar, né? Exige bastante esforço, investimento pessoal, da família, da sociedade e da própria pessoa, obviamente, afetada por essa condição, né? É, Depois vem as outras doenças mentais, né? Que se associam, né, à dependência química. Então, depressão chega a ser 3 vezes, 4 vezes mais frequentes em pessoas que usam maconha, por exemplo, né? Psicose, né? O evento, por exemplo, de legalização da maconha em Portugal, por exemplo, aumentou em 6 vezes, né, o número de internações por transtornos psicóticos, né? Porque aumentou o acesso, obviamente, de maconha é, e as pessoas começaram a ter contato mais precocemente e desenvolveu essa comorbidade, que é uma comorbidade extremamente grave, né? E às vezes crônica, limitante, né? Porque ela pode ser a psicose, é um conjunto de doenças cujo principal doença aí é a esquizofrenia, né? Então, o uso de drogas, principalmente a maconha e as drogas, as sintéticas também, e as drogas estimulantes, elas são fator de risco importante para o desenvolvimento de quadros psicóticos.
Doutor, todas essas questões que o senhor bem destacou, elas mostram e comprovam a gravidade do vício, né? E o senhor falou sobre a família. Aí vem a questão da rede de apoio, a importância da família, mas também a preocupação do quanto a família é afetada. Porque não tem como a gente dizer que um usuário de drogas não afeta a família, a convivência, a relação, até trazendo possivelmente esses transtornos, deixando uma mãe com uma questão de depressão, um pai também com problemas de saúde, porque afeta toda a família, né, doutor? Priscila, muito bem lembrado, né? Porque, na verdade, as pesquisas mostram que, em média, né, 5 pessoas do entorno são afetadas, né, pelo uso de substância, é, é, pela dependência química, né? É, e a família, né, ela é um... Então, assim, acho que, primeiro, a família ela é um fator de proteção importante, falando aqui de prevenção, né? Então, ter uma família presente, né, que saiba o que os seus filhos estão fazendo, é uma família que dê exemplo, né? Então, assim, não adianta eu pedir para a pessoa não beber se tem em casa pessoas bebendo ou com, né? Então, assim, a família, ao mesmo tempo que ela é um fator de proteção importante, né? Se ela não faz esse papel, ela acaba sendo a mais afetada por este problema, né? Então, porque depois esse jovem, né, com dependência química, provavelmente ele vai ter uma maturidade aí deficitária, né, em todos os campos de sua vida, não só emocional, mas também do ponto de vista de educacional, profissional, de independência financeira, né? E trazendo aí para a família, né, diversos problemas no seu cotidiano, né? E aí, com certeza, os outros são afetados, né? Então, depressão é bastante comum na família e fora, né? A dificuldade, né, da família tomar decisões, o que fazer durante o processo de recuperação, né, que é um processo difícil. E é a família que toma as principais decisões, né? Se é o momento de internar, se é o momento, né? Então, a família precisa estar muito bem assessorada nesse processo, né? Para tomar decisões acertadas no momento adequado, né, e sem demorar muito, né? Quer dizer, as intervenções, quanto mais precoce elas forem, quanto mais cedo elas chegarem, maiores são as chances de recuperação. Doutor, o senhor já entrou num tema que a gente ia debater em seguida, a questão da recuperação. A importância de procurar um profissional, e eu vou trazer um pouco antes esse assunto, gostaria de levar um pouco mais à frente, depois mais detalhadamente, mas essa questão que o senhor falou que é muito importante, da família identificar logo, não demorar, né, para ter a gente pode dizer, despertar de que precisa de tratamento, e também a gente destacar para quem nos acompanha na Rede Alesp, na TV e na internet, doutor, que é importante também que a família participe deste processo de recuperação, né? Sem dúvida, assim, né? Eu não acho possível, né, tratar um dependente químico sem envolver, né, as pessoas ali do seu entorno, né, a família, ou as pessoas ali que convivem com essa pessoa, né? Isso mesmo na rede privada, né? Eu dificilmente vou atender um paciente que eu não vou pedir e estimular que ele traga a família
né, e que a família participe do processo, que ela entenda o que está acontecendo, que ela esteja inteirada de qual é o nosso projeto terapêutico, de qual é o processo que nós estamos entrando, né, para que todos estejam, vamos dizer assim, alinhados, né, porque com dependente químico você tem momentos de crise muito frequentemente, né? E é nesses momentos de crise a família precisa estar assessorada, precisa saber o que está acontecendo, porque no tratamento, né? Porque senão ela no momento de crise toma decisões que eventualmente são desconectadas, né? Do processo que vem sendo realizado, né? Então, e por que a família não por mal, é porque realmente, na hora, tem que tomar alguma decisão, né? Então, assim, a pessoa saiu do domicílio, não voltou para casa, né? Assim, o que que você faz numa hora dessa, né? Foi para uma festa, não apareceu de volta, né? Estava indo tudo bem, não tinha parado de usar a substância e, de repente, aparece em casa alterado porque recaiu, né? A recaída, aliás, é muito frequente, embora não desejada, né? Ela é bastante frequente. A gente precisa aprender a lidar com uma recaída, né? De forma a fazer, vamos dizer assim, do limão uma limonada, né? Doutor, essa importância da família, eu vou entrar mais nesse tema com o senhor, porque a gente muitas vezes vê em conversas falando, eu não quero me envolver com esta situação, e até mesmo de familiares e de amigos que acabam se afastando da pessoa que está enfrentando esse tipo de problema, e acho que a gente até pode dizer, na minha opinião, eu acredito que seja uma doença, né? Porque como o senhor vem explicando, né? Começa com a dependência do álcool e vai agravando para outras drogas. A importância nesse momento das decisões que a família tem que tomar, né? Porque na maioria das vezes a gente acompanha os usuários falando que não querem tratamento, que não querem ir para uma casa de recuperação, ou ficam num determinado momento em uma casa de recuperação fazendo um tratamento e aí depois tem essa questão da recaída. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais para a gente, o senhor que tem experiência, né, convivência com todas essas situações. Sem dúvida, quando você está nesse processo, né, de recuperação, é possível que algumas crises aconteçam, né? Então, eu diria assim que o processo de recuperação ele é composto por diversas etapas de tratamento, vamos dizer assim, né? Então, eu diria que tratamento ele é um projeto mais circunscrito, né? Que realizado um após o outro vai construindo, né, o processo de recuperação, né? Então, numa fase inicial, por exemplo, né, a pessoa vai precisar de algum tipo de tratamento, né? E a gente tem que ter um menu de possibilidades bastante amplo, né? Não dá para a gente dizer assim, olha, todo mundo vai se beneficiar deste ou daquele modelo de tratamento, né? Então, é por isso que o tratamento da dependência química é tão custoso, né? Não só do ponto de vista emocional, pessoal, né? Mas também financeiro, né? Para os cofres públicos, desculpe, para os cofres públicos, né? Este é um problema também, porque é um tratamento bastante, vamos dizer assim, ainda artesanal, né? Eu preciso individualizar bastante quais são aqueles problemas que a pessoa tem e compor um, uma sequência de tratamentos rumo à recuperação.
né? E dentro dessa sequência de tratamentos, ou o menu de possibilidades de tratamento, tem desde uma desintoxicação, por exemplo, pode ser feita, vamos falar da primeira fase da recuperação, que é o tratamento da desintoxicação, né? Essa primeira fase da recuperação, que é o tratamento que é o tratamento da desintoxicação, né? Ele pode ser feito em casa, não necessariamente precisa ser internado, né? Mas para fazer isso, você precisa ter uma estrutura, um acompanhamento, precisa ter esse suporte familiar de que você vem tratando aqui com bastante importância, né? E, ah, e às vezes isso não é suficiente, aí você precisa de uma internação mesmo, né? E aí pode ser uma internação curta para desintoxicação, né? Uma internação de 20, 25, 30 dias, né? Depois saiu da desintoxicação, tem uma outra etapa, e assim a gente vai construindo, né, o processo de recuperação. O próprio sistema público, né? Eu acho que o governo do estado tem aí um modelo de tratamento, né, bastante claro em relação a isso, né, assim, o que fazer, né? Então, a gente começa aí com uma desintoxicação, né? Eventualmente, se a pessoa não tem suporte social, aí ela vai para uma clínica mais de suporte social mesmo, que a gente chama de comunidades terapêuticas, né? Que são internações onde a pessoa já aceita ir e ela já passou pelo processo de desintoxicação, né? E depois pode ter uma outra fase, por exemplo, que é uma fase de recuperação, vamos dizer assim, né? Dos seus das questões mais sociais, né? Trabalho, emprego, moradia, etc. Então, por exemplo, os usuários de droga das cenas abertas de uso do centro de São Paulo, né? Eles começam passando pelo hub, né? Lá eles recebem uma primeira avaliação, né? Com exames, com exames de sangue, exames sorológicos para doenças de infecções sexualmente transmissíveis e outras, é, e depois eles vão ser encaminhados, né, para algum tipo de tratamento. Pode ser o CAPS, por exemplo, né, se ele tiver, se nesse período de 72 horas que ele permanece ali no hub, né, ele consegue a gente consegue falar com a família, ver que o suporte social é adequado e que dá para fazer isso em casa com acompanhamento médico, psicológico e multiprofissional, né? Ou se isso não é possível, ele vai para uma internação curta, depois ele vai para uma comunidade terapêutica, depois ele vai para uma moradia monitorada, por exemplo. A unidade Recomeço Helvécia, que eu sou diretor, é um equipamento do governo do estado de São Paulo que tem uma moradia monitorada, né, para pessoas em alta vulnerabilidade social que estavam nas cenas abertas de uso, pararam de usar droga e agora precisam se recolocar socialmente, né? Então lá eles vão morar de 6 meses a um ano e vão ter ali educação, vão se reciclarem, né, profissionalmente, vão ter algum suporte de benefícios a que eles tenham direito, vão tirar os documentos novamente, vão refazer os contatos com a família, se esse for o desejo dele, vão se reconstruir socialmente, né? Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa, lembrando que no Alesp em Pauta de hoje estamos falando sobre o combate às drogas. Fique com a gente, voltamos em seguida.
No Alesp em Pauta de hoje, estamos falando sobre o combate às drogas. Conversamos de forma remota com o Dr. Cláudio Jerônimo da Silva, psiquiatra e doutor em saúde pela Unifesp, diretor técnico da Unidade Recomeço Helvétia. Doutor, obrigada pela sua participação mais uma vez. No bloco anterior, nós falávamos sobre os programas do governo do estado e, obviamente, não teríamos como não falar da região central de São Paulo, a conhecida como a Cracolândia. Doutor, a gente observa, e dados comprovam isso, que existe, né, um número grande na Cracolândia, mas existe um número grande de consumo de drogas durante a tarde. Existem dados que mostram que em determinados horários da tarde esse consumo é maior. Como que a gente pode explicar isso, doutor? Olha, eu diria que assim, né, a tarde para o início da noite ali, né, que é o pior período, né, de uso, né, que é de uso mais constante, porque como é vamos dizer assim, o dia típico do uso de crack, né, como é um dia típico do usuário de crack. Então, ele geralmente ele vai usando de forma sequencial até ter, vamos dizer assim, um esgotamento físico, né? Esse esgotamento vai acontecer lá de madrugada, né? Assim, então, se ele usou crack aí até o início da noite, o meio da noite, né? Ele vai conseguir dormir pela madrugada, né? Porque é uma droga estimulante, né? Então, ele vai consumir aí até conseguir dormir, né? Então, ele, em geral, né, no começo da manhã ali, né, ele está ainda se recuperando, vamos dizer assim, fisicamente do uso do dia anterior, né? Então, pela manhã, né, geralmente é um período que eles não estão muito ativos, né? Então não é incomum, às vezes a gente vê, hoje talvez menos, mas no passado, né? E eu estou lá há 10 anos, né, na unidade de Recomeço Silvestre, então eu assisti assim, as diversas fases, né, porque passou o centro de São Paulo, né, com a mudança da região de uso, com períodos em que foram muito críticos, né, mesmo, onde as equipes de saúde mal conseguiam entrar dentro ali do que a gente chama de fluxo, né? Ou que eles chamam de fluxo, né? Que é o lugar onde eles usam em conjunto, um protegendo o outro, né? E você não consegue adentrar naquele grupo de pessoas, né? Então, pela manhã, eles estão se recuperando, né? Depois, eles vão começar uma busca para conseguir dinheiro para comprar droga de novo, né? Então, tem aí um período em que eles vão é, ou cometer pequenos delitos, ou eles vão atrás o lixo de São Paulo é um lixo bastante do centro de São Paulo é um lixo bastante rico, né? Então eles vão ali vender coisas de lixos eletroeletrônicos, enfim, né, para conseguir dinheiro e começar a usar droga aí à tarde e repetir esse ciclo. Doutor, falando um pouquinho dessa questão, eu vou destacar muito a sua experiência nessa região ali central de São Paulo. A gente observa que tem como se recuperar, né? E tem muitos casos, inclusive histórias que a gente já mostrou, de pessoas que saíram da Cracolândia, a gente pode dizer assim, e hoje levam uma vida
basicamente normal, né? Trabalham, têm família, constituíram uma família, geraram filhos. Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente esse processo. A gente vai pegar o exemplo da Cracolândia, porque estamos, né, na capital do estado de São Paulo. Qual que é esse processo, falando um pouquinho dessa questão do combate e da recuperação? O usuário que sai da Cracolândia até ele conseguir, se a gente pode dizer assim, acredito que sim, ter uma vida normal. Olha, é um processo, né, que vai demorar aí, no mínimo 1 ano e meio, por aí, né? Por isso que eu destaco de novo, assim, né, de como é difícil, né? Uma vez instalado o problema, né? Não é difícil, talvez difícil não seja a palavra, mas é custoso, né? É custoso pessoalmente, é custoso emocionalmente, é custoso financeiramente, né? Então, a gente precisa, por isso que eu também gostaria de fazer um parênteses aqui e lembrar da intervenção precoce que a gente falou no bloco anterior, Sim. né? Porque eu gostaria de trazer um dado que é assim, a gente sabe que 75% das pessoas que estão nas cenas abertas de uso, elas vieram de suas casas, de seus domicílios. Elas não eram pessoas que estavam na rua e, portanto, elas começaram a usar crack, né? Elas estavam em seus domicílios, né? E se desorganizaram a tal ponto de que foram parar na rua, né? Por isso que a intervenção, né, ela precisa começar lá no bairro, né? Ela precisa começar lá na onde estão as pessoas nas suas moradias ainda, né? Para evitar que isso seja feito, que chegue nesse ponto, né? De ter que ir para o centro de São Paulo, onde a alternativa mais viável de tratamento e mais eficaz acaba sendo a necessidade de internação mesmo, né? Porque ali é um nível de gravidade muito alto, né? Então, as pessoas que já chegaram nesse ponto, né? Então, primeiro, elas precisam serem atraídas aí para o sistema de saúde, né? Então, eu acho que tem aí um trabalho conjunto da prefeitura com o governo do estado de abordagem, né, dessas pessoas na rua, né? E trazer elas para tratamento. Isso funciona para um grupo de pessoas, né? Porque tem um grupo aí, cerca de 30% deles, que a gente chama de um núcleo mais duro, mais forte, mais pesado, né, de pessoas que estão mais doentes, que têm algumas comorbidades graves, como, por exemplo, psicose, né, onde a pessoa realmente está aí com a crítica completamente alterada, ela está ouvindo vozes, ela está achando que está sendo perseguida, e qualquer abordagem ou qualquer tentativa de aproximação, né, pode ser muito ameaçador e a gente não consegue, às vezes, aproximar. Por isso tem que ter várias estratégias, né? Mas as pessoas precisam, de um jeito ou de outro, né, ser retirada da rua. Não dá para começar nenhum tratamento na rua. A rua não é lugar para tratar, não é lugar para morar, não é lugar para dormir, não é lugar para viver, né? Então a gente precisa tirar essa pessoa da rua, né? Atrair ela para o sistema de saúde, né? Então, nesse sentido, o governo do estado tem o hub de cuidados de álcool e droga, né? Ali ele passa ali, ele vai receber um conjunto de avaliações, né, em 72 horas no máximo, para saber quais são as reais necessidades desse indivíduo, né? Ele pode estar com tuberculose, ele pode ter alguma doença infecciosa, ele pode ter alguma alteração
hepática, enfim, né, física, né? Ele pode ter ou não ainda contato com a família dele pode ou não ser um suporte para ele. Algumas famílias não servem de suporte, porque elas estão igualmente neste problema. Assim, o pai também usa droga, o irmão usa, a mãe não é presente, está em outro lugar, enfim, né? É uma família desestruturada. Então, às vezes, ele não tem com quem contar do ponto de vista de suporte familiar, né? Então, todas essas questões são analisadas para a gente decidir qual é o primeiro passo do tratamento dele. Né? Então, às vezes o primeiro passo pode ser assim, olha, conseguimos contato com a família é bastante, tem um suporte adequado, né? E não está psicótico e etc. Ele aceita o tratamento, aceita voltar para casa. Às vezes dá para fazer internação domiciliar, que a gente chama, né? O indivíduo fica dentro de casa ali com suporte médico e monitorado para não usar droga e se desintoxicar, né? Isso pode ser feito. Então aí ele vai para o CAPS ali da região onde ele mora, né? Ou ele pode ir para uma internação, né? Como eu disse, a maior parte das pessoas que chegam às cenas abertas de uso de droga de São Paulo ou de outras capitais que nós temos também, né, o, ah, já é um nível de gravidade alto. Então, grande parte das pessoas são internadas, mas não é porque a gente acredita que este seja o único modelo de tratamento. Na verdade, para essas pessoas, para esse nível de gravidade, isso acaba sendo necessário. Né? Então, ele vai para uma internação, em geral, uma internação curta de desintoxicação. A própria unidade de recomeço Helvécia, ela tem uma enfermaria de desintoxicação, né? Com médico 24 horas, enfermeiro, equipe multiprofissional, e ali ele fica internado, vamos dizer assim, para se estabilizar unicamente. Né? Doutor, Isso não é recuperação ainda. isso que eu ia Diga. perguntar para o senhor agora. O primeiro processo é a desintoxicação e queria que o senhor explicasse para a gente o papel da casa, né, de reabilitação quando já chega nesse processo da internação. O primeiro processo, quando o usuário é internado em uma casa de reabilitação, é essa desintoxicação de 15 dias. E aí queria então que o senhor explicasse esses outros processos até o usuário sair, né? A pessoa sai da casa de reabilitação, volta para a família, volta para a rotina, para o ambiente normal. Isso. Excelente. Acho que nós estamos falando aqui, né, do processo de recuperação, né? Então, esse primeiro passo, a desintoxicação, em geral, ali é de 15 a 30 dias, eu diria que é mais perto dos 30 do que de 15, né? Porque nós estamos falando de casos mais graves. Então, depois disso, ou ele pode, se nesse período a gente conseguiu acionar a família, ver que o suporte familiar é bom, que ele está mais consciente, está mais aderido ao tratamento, a gente pode sair da internação e ir para casa, né? Ou a gente pode entender e o próprio paciente, né, ele pode achar que não é uma boa estratégia ele voltar para casa, né? Ou ele nem tem casa para voltar, né? Então, nesse caso, ele vai para uma comunidade terapêutica. É um outro estilo de clínica de recuperação, né? Na verdade, a comunidade terapêutica é um equipamento mais social do que médico hospitalar. Né? Então, lá, as internações, por exemplo, são sempre voluntárias. Né? E a gente nem chama de internação, mas chama de acolhimento, né, social. Né? Eles são sempre voluntários. Né? Por exemplo, na internação para desintoxicação,
nem sempre a internação é voluntária, né? É a minoria das vezes, mas algumas vezes a pessoa está num quadro psicótico, sem crítica, colocando em risco a própria vida, ou está num uso de substância muito contumaz, muito intenso, né? Às vezes ele não precisa ser psicótico, mas se ele está usando tanto, 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 que coloca a sua vida em risco, né? Ele já pode receber uma internação involuntária e a lei nos ampara para isso, né? Ele vai, então, nesse segundo passo, para uma comunidade terapêutica, né? E depois, num terceiro estágio, vamos dizer assim, que ele já ficou ali 6 meses, mais ou menos, numa comunidade terapêutica, que é um ambiente fechado, para ele vamos dizer assim, é a simulação de um ambiente social mais amplo, né? Mas que visa a estabilidade da abstinência, né? É uma abstinência mais estável, né? Aí, quando ele atingiu essa abstinência mais estável, ele pode ir, por exemplo, para a moradia monitorada, como eu falei lá no Helvécia, né? Aí lá ele vai receber um acompanhamento médico, psicológico, multiprofissional no próprio CAPS, né? E vai morar lá na unidade Recomeço Helvécia de 6 meses a um ano. E o papel dos profissionais da própria unidade Recomeço justamente nessa reinserção social. Então, nós vamos ver se ele precisa, qual era a profissão dele, né? Se ele precisa de uma reciclagem, né? A gente tem vários parcerias, como, por exemplo, com o Programa de Auxílio ao Trabalho, POT, né? Que é como é chamado, com a Justiça Restaurativa, que é um programa da OAB, em parceria com o governo do estado e com a gente lá da unidade Recomeço Helvécia, que oferece é, uh, esse apoio para reintegração na família e oportunidades de trabalho, né? Então, hoje, por exemplo, na unidade de Recomeço Silvestre, nós temos 36 camas de moradia monitorada, né? Cerca de 94% deste grupo que está lá agora, né? Eles estão inseridos no mercado de trabalho, né? Mostrando isso que você acabou de dizer, assim, é possível recuperar, né? É possível. Eu costumo brincar dizendo assim, olha, fazendo isso tanto tempo, né? Acho que nem eu aguentaria se eu não percebesse que é possível, né? Doutor, e após essa recuperação, o senhor falou a questão do monitoramento, né? De ter uma rede de apoio se a pessoa tem a família para voltar e também ter essa rede de apoio dos médicos, dos profissionais, possivelmente que o acompanharam neste processo todo, desde a desintoxicação até esse recomeço de vida, a gente pode dizer assim, da inserção do mercado de trabalho. Como que a gente explica, né, esse recomeço? Como que é esse recomeço quando a pessoa já passou por esse processo de desintoxicação e já está inserida, como eu falei, né, na vida normal, na rotina, no trabalho, com a família, sem o uso de drogas? Olha, eu diria para você que é um dos momentos mais prazerosos assim do tratamento, né? Para nós profissionais da saúde, para o próprio paciente, para a família, né? Para todo mundo, para a sociedade de uma maneira geral, né? Então, esse momento, né? É um momento de reconstrução mesmo, né? Onde a pessoa vai aí refazer alguns vínculos ou, né, restabelecer novos vínculos. Às vezes ela não quer, né, ou ela perdeu os vínculos, né? Por exemplo, separou-se do marido, da mulher, perdeu o contato com os filhos, ou a família está em outro estado, né? Então, é um momento em que a gente vai refazer esses vínculos, né? E às vezes, a gente, claro, a gente acha, sempre a gente falou aqui da família, né? A gente acha que
sempre é necessário voltar para o seio familiar? Nem sempre, né? Acontece isso. Como eu disse, em alguns casos, as pessoas dizem, olha, não posso voltar para um seio da minha família, porque lá também tem pessoas com a mesma doença que eu, né? E que é um fator de risco para mim, né? Então ele vai, por exemplo, morar sozinho, vai reconstruir, ter é, enfim, um parceiro afetivo, né? Enfim, aí ela vai reconstruindo a vida, né? Mas você tem razão, né? E não acabou aí ainda, né? Precisa ser acompanhado, né? Nós estamos falando de uma doença crônica, que é uma doença do comportamento, né? Então, se eu emagreci 5 quilos, né? Significa que eu sarei? Não, qualquer momento eu posso engordar de novo. Então, essa manutenção, né, é muito importante também. Doutor, a gente tem mais um tempinho aí de Alesp em pauta. Queria que o senhor falasse um pouquinho desta manutenção, né? A gente vem falando aqui no Alesp em pauta sobre o combate às drogas. Desde o início do programa, o doutor Cláudio Jerônimo da Silva detalhou todo esse processo, desde o início de quando o usuário tem o primeiro contato com as drogas, até o processo, quando chega em casos mais graves, da internação. E agora nós estamos falando já da manutenção, a pessoa que já passou por todo esse processo, que está num estágio de quase cura da doença, a gente pode dizer assim, né? Mas que precisa de uma manutenção. Como que funciona, doutor, essa manutenção no dia a dia, né? Vamos tentar detalhar para quem nos acompanha na Rede Alesp, na TV ou na internet, o acordar, o trabalhar, o senhor falava, né? Às vezes nem tem que voltar para a família, porque no convívio familiar tem pessoas que ainda utilizam drogas e isso pode influenciar uma recaída. Doutor? Sim, eu acho que essa, como a gente estava falando, né, dessa manutenção, né, eu acho que é como qualquer outro comportamento, né? Mudança de comportamento, na verdade, é um aspecto, né, que exige tempo, né? Então, assim, o que as pesquisas mostram é que se você muda um comportamento e você se mantém nesse novo comportamento por 2 anos, a chance de você voltar ao comportamento anterior cai drasticamente, né, a partir do segundo ano, né? Então, veja, a gente está falando aqui de uma manutenção mínima, né, de 2 anos para que a chance de voltar ao comportamento anterior caia drasticamente, mas não desaparece totalmente, né? Então, a pessoa precisa estar sempre vigilante, né? E é um processo difícil, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não pode usar bebida alcoólica. E como a gente falou lá no comecinho do programa, bebida alcoólica está muito, né, assim, embrenhada na nossa sociedade, né? Assim, em todos os lugares que você tiver, alguém pode, vamos dizer assim, tirar da cartola uma cerveja, um vinho, né, uma bebida alcoólica, né? Ontem, coincidentemente, estava conversando com um paciente a respeito disso, né, que foi num bingo de senhoras, né, e cujo primeiro, assim, já para se proteger, porque ele não está frequentando ambientes de muito risco, mas o primeiro prêmio era uma garrafa de vinho, né? Então, o uso de bebida alcoólica ele é muito presente, né? Então a pessoa precisa estar sempre alerta, né? E precisa estar apoiada. Às vezes, mais para o final aí do processo, né? Talvez ele não precise de medicamento, de médico, mas pelo menos ele vai precisar aí de um suporte, né? Terapêutico multiprofissional, né? Assim, quer seja um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, enfim, alguém da área da saúde, né? Que
que aí o acompanhe, né, para que seja vamos dizer assim, um suporte para ele, né, para que ele possa recorrer em momentos de risco, né? Doutor, a gente gostaria que o senhor falasse agora, nesses 5 minutos finais do Alesp em Pauta, sobre um pouquinho mais, né? A gente já vem falando ao longo do programa, sobre a Casa Helvécia, que tem um papel tão importante, né? Inclusive, pessoas que estiverem nos assistindo, que querem um tratamento, ou familiares de usuários que querem buscar um tratamento, como é que podem contatar vocês, o trabalho de vocês? Olha, a gente pode, o hub de cuidados de álcool e outras drogas, né? Ele é, vamos dizer assim, a porta de entrada para esse sistema que a gente falou aqui, né? O hub é porta aberta, né? Ele tem ali vai ter médico 24 horas. Então, assim, a pessoa pode ir na Rua Prates, ali número 55, onde tem o hub, né? E solicitar um atendimento, né? Então, o acesso é bastante fácil, né? Aliás, esse é um dos princípios importantes do tratamento, né? O tratamento ele deve ser acessível, muito acessível, né? Porque o dependente químico ele oscila com relação à motivação, né? Hoje ele quer, amanhã ele não quer, ou ele quer e não quer ao mesmo tempo. Então ele precisa de um tratamento muito disponível para ele, né? E muito preparado tecnicamente para lidar com essas questões, como por exemplo a ambivalência que eu falei, né? Eu quero, mas não quero. Ontem eu queria, hoje já não quero mais. Enfim, tem técnicas para você lidar com isso e avançar na direção da recuperação, né? Então, a porta de entrada é o hub de cuidados de álcool e outras drogas, né? Ali ele vai ter a primeira avaliação e ele pode ir para a unidade de recomeço Helvécia ou para outros hospitais que têm desintoxicação, que fazem parte dessa rede, né, aí de tratamento do governo do estado de São Paulo. O Alesp em Pauta de hoje falou sobre o combate às drogas. Eu agradeço ao Dr. Cláudio Jerônimo da Silva, psiquiatra e doutor em saúde pela Unifesp, diretor técnico da unidade Recomeço Helvécia. Obrigado pela participação aqui no Alesp em Pauta, doutor. Foi um prazer, as suas contribuições foram magníficas, vou dizer assim. E venha mais vezes, participe mais vezes conosco aqui. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Priscila. É um prazer para mim estar aqui. Sempre que possível, pode contar comigo. E você segue acompanhando a Rede Alesp.